Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Ruth, capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com sua mulher e 2 filhos, os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth voltaram para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei,
e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamou Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora, Ruth, a Moabita. Noemi, ela estava tão amargurada porque ela perdeu o marido dela e ela perdeu também os 2 filhos. E Deus não desamparou Noemi, porque a nora Ruth ficou com ela. Ela tinha um coração muito bom e ela não abandonou a sogra dela. Ela ficou com ela. E Noemi, pela amargura, pela tristeza, ela falou coisas terríveis com a vida dela. Ela falou que o Senhor colocou-se contra ela, o Todo-Poderoso levou desgraça para a vida dela. Ela estava muito amargurada. Tem pessoas que quando estão amarguradas, porque é muito difícil. Não dá para julgar ninguém que passou por uma tragédia, uma tristeza muito grande, algo muito terrível e perdeu seus entes queridos. E como falar que ela não deveria ter falado aquelas coisas. Nós, quando conhecemos a Deus, temos que ter cuidado com o que falamos, mas eu creio que naquele momento Deus não escutou o que Noemi falou e Deus não abandonou Noemi, porque Ruth estava com ela. E também Ruth, ela foi muito abençoada, porque Ruth, a fidelidade de Ruth, as duas estavam sem nada, não tinha mais os maridos, não tinha mais um lugar e elas estavam sem nada, de mãos vazias. E a sogra já de idade, e Ruth era jovem, mas era viúva e não tinha quem acolhesse as duas. E ela ficou pobre do lado da sogra dela. E ela falou que o Senhor a castigasse se ela largasse a sogra dela. E ela não largou a sogra de forma alguma. Ela foi trabalhar e ela foi e a sogra dela ficou em casa e ela foi trabalhar. E imagina a tristeza das duas, sem os maridos, sem ter um futuro, sem saber o que ia acontecer com as duas. Encontraram o favor do Senhor, que foi com um primo, um parente da parte de Noemi. E depois ele acabou ficando com Ruth
e Ruth casou com ele e tiveram um filho. E Noemi passou a ser vó daquela criança, ser considerada a avó daquela criança, e voltou a vida para Noemi. Noemi voltou a ter esperança, ter alegrias na vida, e ela não passou mais dificuldades. Agora, vendo o que Ruth fez. Ruth, na maioria das vezes, as pessoas, elas não querem ficar do lado de uma pessoa que está passando por uma coisa muito difícil. Quantas vezes filhos abandonam seus pais de idade e não querem cuidar? Quantas vezes, porque as pessoas falam muito de nora e sogra, sempre criticam a sogra, sempre criticam as noras, mas às vezes os próprios filhos, na velhice, abandonam os seus pais. E às vezes é um genro, é uma nora quem cuida da sogra. Não são às vezes os filhos, e sim a nora ou o genro que cuida bem da sua sogra. E tem pessoas que falam assim: como que você vai cuidar, carregar esse fardo? E começam a falar e fazer com que aquela pessoa desanime. Mas quando uma pessoa ela é fiel a Deus, ela tem um temor de Deus, ela leva o propósito dela até o fim. Eu vejo muitas pessoas assim largando as suas famílias, porque realmente na parte dos idosos não é fácil cuidar de um idoso, principalmente quando os idosos são teimosos, às vezes são briguentos, difíceis de lidar. Tem muitos idosos que eles às vezes ficam com problema de saúde mental, a demência na idade, tem alguns, não são todos, que tem, outros têm Alzheimer, e fica muito difícil para uma família cuidar. Não é fácil, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de ajuda, mas tem filhos e noras e genros que não abandonam os seus idosos, porque Ruth, ela poderia ter ido embora com Orfa, ela poderia ter largado a sogra dela, porque o que era que Noemi tinha para oferecer a ela? Nada, não tinha nada, era só a companhia de uma para com a outra, mas ela era fiel, e ela falou: o teu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que pessoa fiel. Ela não tinha mais filhos, Noemi, ela não tinha mais o marido dela, não tinha parente, e Ruth, que não era sangue dela, não tinha filho, não tinha neto da Noemi, e ela poderia ter ido embora igual Orfa, mas ela preferiu ficar com a sogra dela. E o que aconteceu no final da história de Ruth? Ruth recebeu um grande favor do Senhor, porque a fidelidade de Ruth da pobreza à abundância. Em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 20, afirma que o fiel será ricamente abençoado. Sermos fiéis significa que teremos que passar por algumas dificuldades ao longo do caminho. Encontraremos coisas das quais preferíamos fugir,
mas se esperarmos pacientemente pelo Senhor, veremos a sua salvação em todas as situações. Tem coisas que só a misericórdia de Deus, porque só quem cuidou de um idoso com problemas de demência ou de Alzheimer sabe a dificuldade que é, sabe o quão difícil é, porque é preciso ter muito amor e o temor do Senhor para cuidar e pedir forças para Deus, porque a família sofre muito, porque aquela pessoa não entende o que está fazendo, é como se estivesse cuidando de uma criança grande. Então tem idosos que eles fazem suas necessidades no chão, na cama, nas roupas, e a família precisa dar banho, dar alimentação, tá cuidando igual uma criança. A diferença que é muito difícil para dar banho em um adulto, para cuidar de um adulto e não deixar que aquele adulto se machuque, e às vezes o adulto ainda se torna às vezes violento e quer bater nas pessoas. Então se torna uma coisa muito difícil, árdua, e nada do que faz às vezes agrada aquela pessoa. Então, quando a pessoa é fiel ao outro, imagine, quando é pai e mãe para cuidar, para uma pessoa cuidar de um pai e de uma mãe, já não é fácil numa situação dessa. Agora imagine cuidar de uma sogra ou de um sogro, que não é do próprio sangue, que não é, que a pessoa, pela obrigação mesmo, são os filhos, não o genro e nora. Mas quando uma pessoa ela tem o temor do Senhor e ela sabe e ela se põe no lugar do outro, ela imagina assim: e se fosse o meu pai ou se fosse minha mãe, o que eu gostaria que fizesse com eles? Então a gente sempre tem que se pôr no lugar do outro. A gente tem sempre que pensar no outro, porque depois encontramos favor do Senhor. Olha como Ruth foi abençoada e Noemi foi agraciada por aquele amor daquela nora, porque Noemi também era uma boa sogra. Noemi cuidou bem das noras dela. Então, é uma lição muito grande para as nossas vidas, que sogra e nora devem ter respeito umas pelas outras, mães com filhos, com genros, com noras, porque a família é o bem maior que Deus deixou para a gente, para todos nós na terra. Quando você cuida bem de um ente querido seu, de uma pessoa, ou da parte do seu cônjuge, você ajuda, com certeza, com absoluta certeza, a sua recompensa pode não vir daquela pessoa, mas ela vem de Deus, que é a melhor. Não espere nada do outro, mas espere em Deus, porque quando você faz para Deus, você tem a recompensa. Ruth, pelo amor que ela teve a sogra dela, Ruth encontrou favor. E ela foi muito feliz na vida dela, porque ela casou com um homem que tinha bens, era parente de Noemi, e ele assumiu Ruth, casou, tiveram um filho, e Noemi usufruiu daquela união, e ele se tornou mais um filho para ela. Os filhos que ela perdeu, ele acabou sendo um filho para ela na velhice, e Ruth também. Ruth era uma filha dedicada, porque quem tem uma boa nora tem uma filha, e quem tem uma boa sogra encontrou uma mãe. O melhor para a vida da gente é a gente entender que nem tudo que
que é fácil é o correto. É muito fácil largar os outros na hora da necessidade. Noemi estava sozinha. Noemi não procurou aquela situação, mas aconteceu na vida dela. E Ruth falou: não vou te abandonar. Eu vou ficar com você até o fim, até que a morte nos separe. Você é fiel. Você encontrou alguém fiel desta maneira para você, para conviver com você. Você cativou alguém para que aquela pessoa fosse fiel dessa forma. Basta que você cumpra com as suas coisas para Deus, porque com certeza Noemi não foi abandonada. Deus colocou Ruth no caminho de Noemi, porque Noemi deveria ter um bom coração. Tanto que as duas se deram bem, uma cuidou da outra e foi formada uma outra família através daquela união da sogra e a nora. Então devemos prestar muita atenção, porque nunca sabemos o nosso futuro. O que plantamos é o que colheremos. Não tem como fugir da colheita. Faça uma boa plantação. É difícil, é muito difícil. Tem pessoas que elas se veem sobrecarregadas porque os parentes, os filhos, os outros filhos, continuando a falar de idosos, de filhos com pais que são de idade, muitas vezes fica só para um cuidar. E aquele um que cuida, ele fica sobrecarregado. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele ajuda a carregar. Porque se torna um fardo muito pesado quando tem mais de um filho e os outros não querem ajudar. E todo mundo, cada um que fale que tem seus compromissos, e geralmente sobra para fica geralmente para cuidar. Mas com certeza aquele que cuida, ele dorme em paz e ele agradece a Deus por ele ter cumprido a sua missão. Quando Deus leva aquele pai ou aquela mãe, quando chega a hora e Deus leva, com certeza aquele que dorme em paz é aquele que cuidou, é aquele que se dedicou e que doou o seu tempo mesmo sofrendo, porque não é fácil. Fácil é muito fácil resumir uma história em uma palavra, em conversa, em uma oração, como eu estou fazendo. Agora, para uma pessoa passar anos cuidando de uma pessoa idosa, ou mesmo meses, seja como for, em que situação for, não é fácil quando fica só para um dos filhos, ou fica para uma nora ou um genro cuidar, e os outros filhos não dividem as tarefas. Agora, quando a família é unida, elas revezam entre eles, e aquela pessoa, aquele idoso, ele se sente amado, mesmo ele sem entender às vezes porque tem Alzheimer, mas com certeza ele se sente amado. Quem não se sente amado tendo várias pessoas cuidando de si? Aquelas pessoas que trocou sua fralda, que cuidou de você, que largou os seus sonhos, que deixou seus afazeres para passar a noite acalentando, ninando você, levando na escola, levando ao médico. Quantos pais e mães abandonados por filhos, não falam nem genro e nora, por filhos que não querem nem saber. Quantos asilos, quantos lugares que tem os idosos que os filhos nem vão visitar os seus pais. Vamos prestar atenção.
grande lição da Ruth de não largar a sogra dela em idade avançada, e porque ela estava viúva, ela poderia ter largado como órfã. Olha, na Bíblia está o nome da Ruth. Ruth está na Bíblia. E órfã, não tem nada sobre a vida de órfã, porque Deus honrou Ruth. Queira fazer a vontade do Senhor na sua família. Tem coisas que é muito difícil de fazer, tem coisas que é quase impossível, mas quando somos fiéis, o Senhor está conosco, o Senhor honra, e aquela pessoa, como diz na palavra do Senhor, a fidelidade conduziu Ruth da pobreza à abundância. Em Provérbios 28:20 afirma que o fiel será ricamente abençoado. Não vamos abrir mão das nossas bênçãos. Todo o caminho largo, ele é complicado. Ele é fácil, mas no final ele é complicado. É melhor ficar na bênção, é melhor obedecer a Deus, é melhor fazer pedindo a misericórdia do Senhor. Ninguém fala que é fácil ser fiel quando tudo parece, tudo desmoronou. É muito difícil uma pessoa ser fiel. Na hora que o outro não tem condições financeiras para continuar, na hora que o outro está acamado para cuidar. Quantas pessoas são abandonadas quando tem um problema de saúde e os outros largam e falam: ai, não quero mais saber. Quantas mulheres abandonadas com seus filhos porque nasce um filho com síndrome de Down ou com algum problema físico, e o homem vai embora e abandona a esposa com aquela criança, porque ele não quer saber, porque tem um problema, e larga, abandona. Mas a mãe não larga. Geralmente a mãe fica com aquelas crianças, mas tem pais também. Tem pais cuidando de crianças que mães maltrataram, abandonaram, e aquelas crianças são crianças especiais. Então, essas pessoas que ficam até o fim e elas se doam e elas largam a vida delas, enquanto outras pessoas falam: mas por que você continua? Para com isso, vai cuidar da tua vida. É muito pesado para você, larga, isso não te pertence. Vai viver tua vida, dá um jeito, divide as responsabilidades. Não largue o que Deus te entregou, o que chegou em tuas mãos, por mais difícil que seja. Pede ajuda, Jesus ajuda a carregar o fardo, porque o fardo dele é leve, e quando entregamos na mão do Senhor, tem vitórias, e no final a melhor coisa é dormir em paz. Quando uma pessoa ela cumpre com a obrigação dela, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo exausto, mas Deus envia pessoas para aliviar o nosso fardo e nos ajudar na nossa caminhada. Seja fiel, seja muito fiel, e você vai receber as bênçãos do Senhor. Não vá pela maioria que fala: eu não quero nem saber, isso não é problema meu, é cada um que cuide dos seus. Ajude a quem estiver precisando. Ajude, não abandone, mesmo que seja difícil. Você não está esperando nada do outro. Espere em Deus, espere que Deus te recompensa. Não esqueça, a fidelidade em Provérbios 28:20 afirma que o fiel será ricamente abençoado. Para que coisa melhor do que receber as bênçãos do Senhor, a proteção de Deus? Deus vê que você tem um bom coração e Deus te abençoar ricamente.
Ruth foi ricamente abençoada pelo coração dela e pela atitude dela. Lute por tudo que Deus entregou em suas mãos. Não deixe de fazer a vontade de Deus e seja ricamente abençoado em todas as áreas, abençoado ou abençoada em suas vidas, em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo pelas nossas vidas, te pedindo perdão pelos nossos pecados e te pedindo força, Pai, para que em nossas caminhadas consigamos cumprir o nosso propósito e que não deixemos alguém que precisa de um socorro, de uma ajuda na caminhada e principalmente na velhice, que não abandonemos os nossos idosos, as pessoas que precisam da nossa ajuda. Não pense só em você, no seu bem-estar. Se nós estivermos vivos, todos nós vamos envelhecer. E aquilo que plantamos, colhemos. Se alguém da família não quiser cuidar, mas Deus prepara pessoas especiais para cuidar deles. Todo aquele que faz o bem, ele não é abandonado. Ele é socorrido e amparado por Deus. E o final sempre é melhor do que o começo. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo pelas tuas bênçãos, pelo teu favor, pelo teu amor por todos nós, Pai. E nos dá um coração fiel, um coração que te agrade, um coração que te busque e nos faz forte, que mesmo sendo difícil, às vezes, por causa da saúde, por causa da situação financeira, mas que não paremos na metade do caminho, não larguemos o nosso propósito. Nos abençoa, nos proteja as nossas famílias, proteja os nossos lares, trabalhos, sonhos, projetos, as crianças, os adolescentes, pessoas de todas as idades e os idosos, Pai. Todo aquele que precisa de companhia, que não sejam abandonados. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém.